Você sabia que, por não entender o básico, muitas pessoas perdem dinheiro ao investir em ações? Neste vídeo você vai entender o básico, o que são ações, quais erros evitar, como identificar riscos e assim você vai começar com o pé direito. Eu também comecei sem saber muita coisa e cometi muitos erros que poderiam ter sido evitados. Mas com o tempo eu aprendi os passos para não cometer esses erros e é isso que eu venho trazer aqui para você. Então, se você quer investir em ações sem cometer esses erros de principiante, fica comigo até o final desse vídeo para pegar todas essas dicas. Para quem não me conhece, eu sou o Michael, criador do Mike Finanças. Sou economista e possuo algumas especializações em finanças. O que são ações e como funciona? De maneira bem resumida, uma ação é um pedaço de uma empresa. Como assim? Ao comprar uma ação, você se torna dono de uma pequena fatia daquela empresa. Por exemplo, se a minha empresa possui 100 ações e você comprar 20 delas, você é dono de 20% da minha empresa, ou seja, você é o meu sócio. E o preço das ações no mercado, eles variam conforme oferta e demanda. O que isso quer dizer? Que é de acordo com a procura e a oferta. Por exemplo, se essa minha empresa que tem ações no mercado está apresentando um resultado muito positivo, se através de alguns investimentos eu conseguir criar uma tecnologia, um serviço inovador que vai trazer muito resultado para a empresa ou que vai melhorar a produtividade, certamente vai chamar a atenção do mercado e muitas pessoas vão passar a querer ações dessa empresa. Porém, o número de ações é limitado, ou seja, aquelas 100 ações continuam sendo 100, mas muitas pessoas querem possuir para conseguir aproveitar um pouco desse resultado que a minha empresa vai gerar. Com isso, muitas pessoas querendo e poucas pessoas dispostas a vender, o preço da minha ação vai subir, da ação da minha empresa. Legal, mas para investir de fato, o que é importante saber? Aqui eu vou destacar 3 pontos. O primeiro deles é a escolha de uma corretora. Aqui não tem muito segredo. Você vai precisar escolher uma corretora confiável e hoje em dia há muitas opções no mercado. Os próprios grandes bancos estão mudando também os seus serviços para atender essa demanda de pessoas que hoje buscam por um serviço bom com poucas taxas, como é o caso do próprio Banco Itaú, que hoje tem um aplicativo, a corretora, a plataforma Ion, que seria a corretora do banco, que tem já um viés um pouco mais moderninho, indo em linha com o que o mercado espera hoje. Então temos a corretora do Nubank, a Nuinvest, a própria corretora XP, a Clear, que também é da XP, a corretora Rico, que também é da XP. Mike, qual que você usa? Eu particularmente uso há um bom tempo a corretora do Banco Inter, porque eu gosto muito da plataforma, gosto do banco e me atende super bem. Inclusive, se você não tiver conta, eu vou deixar aqui um link para que você possa fazer o seu cadastro também. O segundo ponto é a definição do perfil do investidor. O que é o perfil do investidor? É quão tolerável ao risco você é. Quanto de risco você tolera? Temos, de maneira geral, 3 perfis. Um perfil mais conservador, que é aquele que não gosta muito de risco, tem mais aversão a esse risco. Temos o perfil agressivo, que é aquele perfil que está lá na outra ponta. É aquele que tolera mais riscos, que vai ver o seu patrimônio caindo, mas não vai ficar ansioso para querer vender tudo porque está numa baixa. Então esse seria o perfil agressivo. E o terceiro, que seria o meio termo, é aquele perfil que é nem 100% conservador, nem 100% agressivo. Ele tolera o risco de uma maneira mais equilibrada. Legal, e como que eu descubro esse perfil? Assim que você fizer o seu cadastro numa corretora, vai aparecer alguma opção ali bem no início, antes de fazer qualquer investimento, para que você responda algumas perguntas que dirão qual é o seu perfil. E as perguntas geralmente são: se você visse, igual eu comentei, seu patrimônio caindo, o que você gostaria de fazer, o que você faria, qual que é o seu objetivo, se é construir uma reserva de emergência,
se é investir por um longo prazo, se é deixar o seu dinheiro parado ali por mais de 2, 5 anos, quanto da sua renda você investe. Então são perguntas mais abrangentes, mas que vão conseguir definir ali o seu perfil. E é importante fazer esse teste, porque você vai conseguir alocar seus investimentos em coisas que fazem mais sentido para o seu perfil. Porque nas próprias corretoras vai ter um nível de risco lá. Por exemplo, esse CDB tem um risco baixo porque o banco é uma instituição muito positiva. Então você vai conseguindo alocar melhor o seu recurso de acordo com o seu perfil. Então faça o teste. E o terceiro ponto é sobre os objetivos que você tem em relação aos investimentos. E quando falamos de objetivos, eu gosto de pensar em duas vertentes. O primeiro é o prazo, ou seja, quando que eu espero o retorno, quando que eu espero utilizar esse investimento. Por exemplo, vou fazer uma viagem daqui a 12 meses. Então, qual que é o melhor investimento para eu ter um retorno nesse período? Eu não recomendaria nunca para você, por exemplo, investir em ações, criptomoedas, para ter um retorno esperando ali em 12 meses, porque esses são investimentos mais voláteis. Pode ser que quando você precisar para fazer a sua viagem, o preço não esteja como você gostaria. Então esses são ativos mais de longo prazo, de médio e longo prazo. Eu recomendaria, por exemplo, se você vai para fora, investe em algum ativo ali em dólar, alguma coisa menos volátil, como os próprios CDBs, os próprios títulos do Tesouro. E se você quer saber opções de onde alocar, tanto de curto prazo quanto longo prazo, comenta aí que eu posso fazer um vídeo sobre esse tema. E o segundo ponto, quando a gente fala de objetivo, é o objetivo da carteira. O que seria isso? Eu gosto de dividir o objetivo da minha carteira em dois. Uma carteira focada em valorização e uma carteira focada em renda. Qual que é a diferença entre esses dois parâmetros? Uma carteira focada em valorização vai escolher opções para investir que tenham uma expectativa de crescer no período aí que você almeja. E uma carteira focada em renda é aquela que vai investir uma boa parte em fundos imobiliários, ações que pagam dividendos, porque o objetivo dessa carteira é receber um valor ali todos os meses. E você pode, sem dúvidas, fazer uma carteira mais mista, que é o que? Focando tanto num lado quanto no outro. Por exemplo, a minha carteira de fundos imobiliários, ela tem esse caráter mais misto. Por quê? Eu invisto em itens que eu espero uma valorização, só que também vai me trazer uns retornos mensais que já é uma característica do fundo imobiliário. E o meu objetivo é que com a valorização desses ativos, o meu rendimento, o aluguel que eu recebo ali mensalmente, ele também seja maior, o meu provento, né? Porque eu estou valorizando todo o meu investimento. São algumas estratégias, alguns objetivos que é importante você ter em mente ao iniciar os seus investimentos, para que possa alinhar tudo isso com os seus objetivos, o objetivo que você quer com todo esse recurso que você está guardando. Agora falando um pouco sobre gestão de riscos. Esse é um tema que as pessoas não costumam buscar antes de começar a investir. E por que ele é importante? Porque ele é a garantia de que você vai proteger o seu patrimônio de perdas. Então o primeiro ponto que eu trago aqui é sobre a diversificação de portfólio. O que é isso? Imagine que você investiu todo o seu dinheiro em um único banco. E aí esse banco ele foi hackeado por algum hacker aí. O que pode acontecer? O mercado pode enxergar isso como uma fraqueza do banco. E aí pode ficar descontente e começar a vender. O que vai acontecer com as ações? Vai cair, o preço vai cair, porque muitas pessoas querendo vender e o número de pessoas comprando não se alterou. Aí legal, e o que você pode fazer para se proteger disso? Se você tem R$1.000 investido nesse banco e ele cair pela metade, você vai ficar com um patrimônio ali de R$500. Porém, se você investe em, por exemplo, dois setores, no setor bancário e no setor de saúde,
Se você investe, por exemplo, em 2 setores, no setor bancário e no setor de saúde, 50% do seu patrimônio é em cada um deles. Ou seja, R$500 no setor bancário e 500 no setor de saúde. Se esse mesmo caso acontecer, do hacker, de o banco ser hackeado, o que vai acontecer? Vão vender as ações dessa empresa, ele pode cair os mesmos 50%, mas agora ele não vai afetar os seus R$1.000, vai afetar os 500. Então os seus 500 que caiu pela metade viraram 250. Ou seja, você ainda tem 750. Então você protege o seu patrimônio. Um segundo ponto é sobre tempo em vista para o longo prazo. Se você pensar somente no curto prazo, no hoje, no amanhã, no semana que vem, você não vai ter o sucesso que você esperaria. Por quê? Investimento é um jogo de paciência. É um jogo de paciência. Se você olhar o efeito dos juros composto, ele é a longo prazo. Então, hoje você vai começar a investir para colher um retorno exponencial lá na frente. Então, se você vai colocar hoje ali os seus 300, 400, 500 reais, o que quer que seja em uma ação, não fica acompanhando diariamente o preço dessa ação, porque ele vai cair, É normal. Nada sobe infinitamente ou em linha reta. Geralmente, o que é muito comum é as oscilações em tendência de subida, como o preço do Bitcoin nos últimos tempos, que vem mostrando isso. Nada sobe em linha reta. Por isso, foque no longo prazo. Foque no longo prazo. É lá que está o prêmio. E o terceiro e último ponto que eu trago sobre gestão de risco, para mim é o mais importante. Você vai perder dinheiro. Você vai perder dinheiro. Talvez não seja óbvio, ou as outras pessoas, os outros conteúdos que você possa ver não sejam tão transparentes em relação a isso, mas é fato, você vai perder dinheiro. O que eu quero dizer com isso? Aceite o fato. Por quê? Perder dinheiro significa que você está aprendendo. Ganhando também você está aprendendo, mas perder dinheiro vai te fazer aprender muito mais. Por quê? A partir do momento que você faz um investimento baseado em uma estratégia, em uma premissa que você estabeleceu, se você perder dinheiro, o que você vai fazer é entender o que você fez, entender o que te levou àquela decisão, que te fez chegar nesse resultado que você não gostou, que foi um resultado não esperado. Assim, você vai construindo o seu repertório de conhecimento, de estratégias, de feeling, aquele sentimento de, putz, isso aqui tá bom demais para ser verdade. Então, aceite que você vai perder dinheiro. O ponto é, não perca nas mesmas coisas, nos mesmos erros. E o mais importante ainda é, ganhe muito mais vezes. Eu perco dinheiro, mas eu ganho mais do que eu perco. Esse é o jogo. Esse é o jogo do longo prazo. E se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, e se você quer aprender como investir em uma ação na prática, veja esse vídeo. E se você quiser aprender como construir a sua reserva de emergência através do Mercado Pago, veja esse outro vídeo. E se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Até o próximo vídeo.